Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o magnetismo da matéria. Na verdade, usualmente esse tema é apresentado como o magnetismo dos materiais. Esse título também serve, no entanto, os constituintes dos materiais, como os átomos, exibem, sim, magnetismo. Então, nós preferimos esse título, magnetismo da matéria. Tenho aqui uma figura, mas eu quero que vocês observem alguns efeitos do campo magnético e alguns exemplos de materiais magnéticos. Para isso, eu vou pedir ao Cláudio para apresentar algumas experiências simples com materiais magnéticos. Vamos contar uma história muito breve do magnetismo. Começamos com a antiguidade, onde numa cidade conhecida como Magnésia, havia minerais com essa habilidade de exercer o que nós denominamos hoje de forças magnéticas. Esse material aqui pode ser encontrado foto na internet, como eu fiz, tem um nome de magnetita. É um desses materiais que produzem naturalmente, né? Você pode encontrá-los na natureza, campos magnéticos. São substâncias que nós designamos hoje ferromagnetos, ou ímãs, é uma outra palavra. E esse achado é de cerca de 600 anos antes de Cristo. Ocorre que nunca encontraram uma aplicação prática para isso, ou não encontraram ao longo de vários séculos, quase 2 séculos, nenhuma aplicação prática para isso, e o magnetismo não passava de uma mera curiosidade exibida por esses minerais ou minerais com essas propriedades. Até que os chineses tiveram uma ideia. E cerca de 1100 anos depois de Cristo, os chineses inventaram um instrumento que foi importantíssimo na era das navegações. E esse instrumento, eu tenho aqui uma figura de um instrumento mais moderno, porquanto, quando os chineses descobriram uma bússola, descobriram, na verdade, uma propriedade, né, de orientação de algumas agulhinhas magnetizadas, né? Elas apontavam sempre para o norte ou para o sul, né? E, a partir daí, nós tivemos a construção de bússolas cada vez mais sofisticadas. E, portanto, um dos passos mais importantes no estudo do magnetismo foi essa descoberta da bússola. Um outro marco que nós consideramos extremamente importante na história do eletromagnetismo, bem como do ponto de vista do próprio magnetismo em si, foi um livro lançado por alguém que foi, durante 2 anos, um médico da Inglaterra. Esse livro surgiu no ano de 1600 e tinha esse título curioso de De Magnete. De significa sobre o magneto. Foi um livro de William Gilbert. E William Gilbert, ele se interessava muito pelo magnetismo. E nós diríamos que esse foi um marco na história tanto da eletricidade
quanto do magnetismo. E Gilbert entendeu o magnetismo da Terra. E nós encontramos no livro dele figuras como essas, né? A orientação da bússola, imaginando ele a Terra redonda e a Terra como um imã. É claro que a gente pode fazer, e como de fato podemos mostrar nessas figuras, mas também poderíamos exibir em vídeos, né? Esse tipo de experiência que o Gilbert fazia. E ele criava uma pequena terra e chamava isso de terrela, né? De forma que ele utilizava a terrela para efeito de demonstração do efeito do campo magnético produzido pela Terra. Claro que os trabalhos de Oersted e Ampère foram extremamente importantes na história do magnetismo, porque eles descobriram que para você produzir campos magnéticos, basta que você tenha cargas elétricas em movimento. E nós vamos ver que as propriedades magnéticas dos materiais têm a ver, sim, com movimentos de cargas elétricas. Outra descoberta importante, e a gente quer destacar aqui, é essa descoberta do Faraday, que percebeu que se o campo magnético variar com o tempo, isso é suficiente para se gerar um campo elétrico. Finalmente, gostaríamos de destacar a descoberta de Maxwell de que vale o efeito oposto a esse que acabamos de explicar. Se você tem um campo elétrico variando com o tempo, isso é suficiente para criar um campo magnético. E essa foi uma das grandes descobertas de Maxwell. E isso mudou toda a história do eletromagnetismo, como nós veremos na próxima aula. Agora, aqueles que acham que as descobertas sobre o magnetismo se encerram aí estão redondamente equivocados. Até hoje, nós temos grupos de pesquisa em todas as universidades, quase, e em muitas universidades brasileiras, trabalhando em pesquisas envolvendo o magnetismo. Por quê? Isso é muito importante. Pense na enorme capacidade de armazenamento que nós temos hoje. Isso porque desenvolvemos ímãs ou materiais magnéticos de tal forma a que hoje você tenha num pendrive uma capacidade de armazenamento maior do que muitos grandes computadores de antigamente. O fato é que ainda hoje pesquisadores, cientistas ganham o prêmio Nobel por conta de descobertas nessa área. Há cerca de 4 anos atrás, o prêmio Nobel foi para um grupo na França que desenvolveu pesquisas envolvendo propriedades magnéticas dos materiais. É sobre isso, então, que nós vamos falar hoje, claro que bastante rapidamente. A gente prefere esse título, Magnetismo da Matéria, porque, na realidade, os constituintes da matéria não precisaríamos... poderíamos falar em magnetismo dos materiais, mas os constituintes dos materiais, que poderíamos denominar dos constituintes da matéria, eles mesmos exibem propriedades magnéticas. Ou seja, um elétron, para começar, um elétron, ele pode ser pensado, sim, uma vez que ele tem spin,
ele pode ser pensado como um pequeno ímã, diminuto, pequeno. Mas o elétron é um ímã. O próton é um ímãzinho. Agora, pasmem, até o nêutron se comporta como se fora um ímã, claro que com intensidade menor. O fato é que os constituintes do átomo se comportam como pequenos ímãs. O átomo, como um todo, pode, num bom número de casos, na maioria dos casos, ser pensado como um pequeno ímã. É isso mesmo. É claro que no caso do elétron, é sempre bom lembrar que nós estamos pensando o spin como associado a um movimento, é a figura clássica que a gente gostaria de fazer uso, né? O spin como sendo associado a um movimento de rotação do elétron, imaginando que o elétron seja um corpo extenso. Mas essa é a figura clássica melhor, né? A gente pensa no elétron, muitas vezes, como se fora um peão, de forma que a isso aqui nós denominamos de momento angular de rotação do peão. E o spin é uma grandeza física análoga ao momento angular de um peão. Na verdade, poderíamos imaginar esse peão aqui como sendo um elétron em rotação, e esse elétron em rotação daria origem ao spin. Ora, isso é muito importante que a gente entenda, porque na base de tudo está a ideia de que objetos dotados de carga, quer eles estejam girando em torno de si mesmos, nessa imagem clássica do spin, ou que eles estejam se movimentando em órbitas circulares, isso é suficiente para transformá-los em pequenos ímãs. De um átomo, né, de cloro, e veja bem que, nesse caso, nós temos apenas um elétron numa determinada camada e, consequentemente, ainda que os spins sejam de orientações opostas nas demais camadas e, portanto, se cancelando, nós temos aqui um elétron com um spin na última camada, não emparelhado. Isso é suficiente para transformar o átomo como um todo num pequeno ímã. Por que isso? Nós devemos associar a ideia de que um elétron numa camada de um átomo possa fazer com que o átomo como um todo se comporte como ímã, quando o átomo como um todo, ou apenas um elétron do átomo como um todo, tenha o que nós denominamos de momento angular. E é essa grandeza física mais relevante para a gente entender isso. É o momento angular. Do ponto de vista da física clássica, nós definimos o momento angular como sendo igual ao produto da massa vezes a posição onde está a partícula, produto vetorial com a velocidade dela. Essa é a definição clássica de momento angular. Então,
eu quis mostrar aqui, pensem no átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Com um elétron apenas. Esse átomo de hidrogênio há de se comportar como um pequeno ímã. E isso por duas razões. Por quê? Porque o elétron, ele mesmo, tem algo análogo ao momento angular que nós chamamos de spin, S. Ademais, o elétron está se movimentando numa órbita circular. Vamos imaginar, para efeito de simplificação, que o elétron esteja executando um movimento ao longo de uma órbita circular. A ideia é a seguinte: um elétron girando ou um elétron se movimentando em torno de um átomo num movimento circular, ele vai gerar um campo magnético. Basta esse movimento circular. Então, o elétron tem duas componentes para o que nós chamamos de momento angular total. Uma componente associada ao momento angular orbital, que é esse movimento circular em torno do átomo, mais o momento angular de spin. A conclusão é a seguinte: grosso modo, todas as propriedades magnéticas, quer seja da matéria, quer seja dos materiais, elas levam em conta a consideração ou considerações sobre o movimento que nós vamos imaginar como sendo circular dos elétrons em torno do núcleo, bem como o momento angular de spin. São esses dois movimentos que dão origem a campos magnéticos, tanto por parte dos elétrons quanto dos átomos como um todo, das moléculas e assim por diante. De forma que, na realidade, o que nós estamos dizendo é alguma coisa que até certo ponto vocês já sabiam, que cargas elétricas em movimento dão origem a um campo magnético. Mas agora o que eu estou explicando é que, além desse movimento de uma trajetória circular, trajetória circular dos elétrons em torno do núcleo, devemos levar em conta também esse movimento de rotação do elétron em torno de um eixo passando pelo seu centro, nessa imagem clássica. Logo, o que nós temos aqui, que é um pouco diferente da lei de Ampère, é que o magnetismo surge por conta do movimento das cargas elétricas em torno do núcleo, bem como um movimento de rotação do elétron em torno de si mesmo, que nós identificamos com o spin da partícula. O fato é que a gente deve levar em conta as duas formas de momento angular. Resumindo, nós dizemos o seguinte, numa linguagem científica mais adequada, é que se eu tenho um elétron girando em torno do núcleo, eu vou associar uma grandeza física denominada momento de dipolo magnético, e nós usualmente representamos com essa letra μ. E o que importa do ponto de vista
de cada um dos elétrons que pertencem aos átomos, que pertencem às moléculas, que pertencem à matéria. O que importa é que quando um elétron está girando ou executando um movimento circular em torno do núcleo, nós dizemos que esse elétron dá lugar a uma grandeza física conhecida como momento de dipolo magnético do elétron. É isso. Lembram-se do momento de dipolo elétrico? É o análogo no caso do magnetismo. Um elétron girando em torno do núcleo, um elétron só, dá origem a uma grandeza física denominada momento de dipolo magnético. O momento de dipolo magnético, ele é normalmente escrito sob esta forma aqui. O que significa isso? Considere uma espira pela qual passa uma corrente I. Ao produto da corrente elétrica vezes a área, nós damos o nome de módulo do vetor momento de dipolo magnético. O módulo do momento de dipolo magnético é igual ao produto da corrente elétrica que passa por essa espira vezes a área. Sim, a área é essa aqui, a área da espira. E I é a corrente elétrica que passa para a espira. Portanto, o módulo de μ, de acordo com essa expressão acima, é igual à corrente vezes a área da espira. I é a corrente da espira. Daqui a pouco o Cláudio vai mostrar para vocês que se eu passo uma corrente por uma espira, essa corrente vai produzir um campo magnético. Nós vamos ver que isso aqui é o análogo ao que eu estou fazendo. Eu tenho um momento de dipolo magnético, cujo módulo é dado por essa expressão, e cuja direção é perpendicular a essa área aqui, e cujo sentido é dado pelo sentido da mão direita. O dedão segue a corrente e esses dedos aqui, esses dedos indicam a direção do campo magnético, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. E escrevemos, portanto, que o momento de dipolo magnético, μ, é igual a I vezes a área, vezes um versor que aponta na direção perpendicular, né, à superfície, que nós estamos chamando aqui de A, e utilizando a linguagem vetorial. E esse vetor tem o sentido dado pela regra da mão direita. O fato é o seguinte: se eu tenho uma corrente, pode ser a de um elétron mesmo, porque um elétron gira tão rápido que eu posso interpretar esse elétron como uma corrente. E essa corrente, eu posso escrever essa corrente associada a um elétron girando em torno do núcleo, eu posso associar uma corrente que é dada pelo valor da carga, né, dividido pelo período do movimento que nós vamos chamar de T. Muito bem. Na apostila, eu acabo fazendo um exercício relativamente simples, né, para concluir que um elétron que esteja em movimento circular em torno do núcleo, ele produz um momento de dipolo magnético definido daquela forma que eu defini antes, tomando para a corrente esse valor, que é dividido pelo período do movimento, né, por quanto o elétron volta a intervalos de tempos regulares para a mesma posição, né. Então, o momento de dipolo magnético é igual a Q sobre 2m vezes L. L é o momento angular. L é o momento angular. Portanto, se eu tenho um elétron que tem um momento angular, ele tem um momento de dipolo
magnético, dado por essa expressão aqui. Agora, até aqui eu não levei em conta efeitos de spin. Em geral, essa regra, tá certo? É claro que ela é um pouco mais complicada do que o que eu vou escrever em geral, tá certo? Porque tem fatores G, mas vamos esquecer isso, que sobre 2m, né, vezes, agora, aqui nós colocamos um momento angular total. E o momento angular total, ele tem duas componentes. Ele tem L, né, e tem S também. Tem o termo de spin. A conclusão é a seguinte, resumindo. Se eu tenho um elétron em movimento circular em torno do núcleo de um átomo, esse elétron vai produzir ou está associado a ele, um momento de dipolo magnético, e esse momento de dipolo magnético, ele é dado por Q, a carga elétrica, dividido por 2 vezes a massa, vezes, no caso geral, J, onde J é a soma do momento angular orbital, devido ao seu movimento em torno do núcleo, e o momento angular de spin, que poderíamos pensar como sendo associado ao movimento de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Esses dois movimentos é que produzem, ou eu associo a eles, um momento de dipolo magnético. Na verdade, quando eu faço isso, eu estou dizendo que um átomo ou um elétron que pertence a um átomo dá uma contribuição para o átomo como um todo, para o seu momento de dipolo magnético, que é dado por essa expressão. Se eu tenho N elétrons, eu tenho que somar o momento de dipolo magnético de cada um dos elétrons. O fato é que o átomo como um todo pode ter um momento de dipolo magnético. Consequentemente, então, nós podemos pensar em cada elétron pertencendo ao átomo como estando associado a ele um momento de dipolo magnético. Cada elétron. É claro que o átomo é composto por vários elétrons. E sendo um momento de dipolo magnético uma grandeza vetorial, para o átomo como um todo, eu somo os momentos de dipolo magnético de cada um dos elétrons que formam o átomo. Essa é a ideia básica. Portanto, eu posso também ver o átomo como um todo como sendo, ou associando a ele, um momento de dipolo magnético do átomo. Ora, um momento de dipolo magnético é a mesma coisa que um campo magnético. Vamos ver essa experiência do Cláudio, onde ele pega uma espira, e ali o que nós temos, vários elétrons girando em órbitas circulares, e esse movimento circular é suficiente para produzir um campo magnético. Então, se eu tenho um momento de dipolo magnético associado à espira, é aquilo que eu escrevi antes, esse momento de dipolo magnético é o próprio campo magnético produzido pela espira. E é essa a ideia. Muito bem. Agora, quando nós temos um material, quando nós temos uma quantidade de átomos, de moléculas, o que nós gostaríamos de fazer é a soma sobre todos os momentos magnéticos, que é o caso quando eu considero o átomo. Agora, cada átomo, eu associo um momento de dipolo magnético e, finalmente, introduzo o conceito de magnetização. Conceito de magnetização. O que é magnetização? Magnetização é igual à densidade de dipolos por unidade de volume. Então, se eu tenho aqui um volume qualquer
do espaço, né? Eu tenho aqui um volume qualquer do espaço, vamos chamar esse volume aqui de dV. Para eu saber o momento de dipolo magnético desse volume dV, é igual à magnetização, esse vetor aqui, vetor, né? É igual a magnetização vezes dV. Logo, a magnetização definida assim é uma densidade associada à distribuição de dipolos magnéticos num certo volume do espaço. De tal forma que, se eu quiser determinar o momento de dipolo magnético de um volume qualquer, eu multiplico, especialmente se ela for uniforme, né, a magnetização pelo volume. Magnetização, grosso modo, está associada à distribuição de momentos de dipolo magnético pelo material. Essa é uma grandeza física absolutamente essencial, né, para a gente entender o magnetismo. Grosso modo, a menos de constantes, eu posso identificar a magnetização com um campo magnético. Então, dizer que eu tenho uma distribuição de momentos de dipolo é a mesma coisa de dizer esse corpo está magnetizado. Ou seja, esse corpo produz um campo magnético. E esse campo magnético, a menos de constantes, ele é basicamente igual à magnetização. É nesse sentido que a gente usa indistintamente, né, a magnetização e o campo magnético produzido pelo material. O fato é que, se eu tenho, resumindo, né, se eu tenho um momento de dipolo magnético distribuído pelo espaço, eu tenho um campo magnético produzido por essa distribuição de matéria. Para a gente entender essa questão de uma espira ter um momento magnético e, ao mesmo tempo, ela exibir um campo magnético, eu quero apresentar essa experiência do Cláudio. Ela é bastante ilustrativa para que se entenda a equivalência entre momento de dipolo magnético, né, ou magnetização, no caso de material, e campo magnético. Podemos até quase que tratá-los como sendo indistintos. Muito bem. Agora estamos prontos, né? Estamos prontos para entender as várias formas, né, do magnetismo. Em primeiro lugar, vamos falar dos materiais magnéticos. Ao término desta apresentação sobre os materiais paramagnéticos, o Cláudio vai exibir um vídeo ou vai fazer uma experiência com o oxigênio. E veremos que um gás de oxigênio, ele pode produzir um campo magnético, um material. É claro que isso só vai acontecer se ele for induzido a fazê-lo. Vamos explicar isso. Muito bem. Essa figura eu gosto. Por quê? O que ela está ilustrando aqui é a ideia de que cada átomo de um material pode ser pensado como um imãzinho. É isso mesmo. Você lembra que eu falei para vocês que o elétron é um imãzinho? Sim. Um átomo pode ser pensado como um imãzinho. Acontece que em condições normais, ou especialmente a bem altas temperaturas, cada ímã está orientado de um jeito diferente, nas mais diversas orientações. Ora, a soma disso, a soma dos momentos magnéticos nesse caso, é igual a zero. Tem todas as orientações. É como se tivéssemos uma verdadeira bagunça, cada um orientado para um lado. A soma de tudo isso é um resultado nulo. Portanto,
Os materiais magnéticos, apesar de cada átomo ser um ímãzinho, o resultado dessa distribuição de dipolos magnéticos é que ele não exibe um campo magnético, ele não produz um campo magnético, ele não gera uma magnetização, né, efetiva. Agora, veja, se a gente submeter esse material a um campo magnético, é isso que nós vamos ver no caso do oxigênio, haverá uma tendência de orientá-los na direção do campo magnético externo. Esse aqui é o campo magnético externo. Eu aplico um campo magnético ao material, como vocês vão ver na experiência. Então, o que vai acontecer? É que vai haver uma orientação dos ímãzinhos. E agora sim, os ímãzinhos têm uma magnetização aproximadamente uniforme, ou correspondem a uma distribuição de dipolos magnéticos uniforme. Consequentemente, nesse caso, o material como um todo, porque claramente existe uma direção preferencial, é só a gente olhar aqui, olha que os amarelos estão todos para esse lado e os vermelhos estão todos para esse lado, né? O fato é que, sim, existe uma orientação, como a gente está vendo aqui, se alinham com o campo magnético externo. Sob essas circunstâncias, o material, quando sujeito a um campo magnético externo, há de se magnetizar e ele vai produzir um campo magnético. Esses materiais são conhecidos como materiais paramagnéticos. Nem todos os átomos exibem esse fenômeno, né? Especialmente os gases nobres não exibem esse fenômeno. Mas a gente deve recorrer à tabela periódica, né, e consultar algumas tabelas para a gente obter valores, né, de constantes que estão associados à magnetização de um material. Mas assim se passa com os materiais paramagnéticos. Os materiais paramagnéticos são tais que o campo magnético produzidos por eles são fortemente dependentes da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, praticamente você desalinha todos os momentos de dipolo magnético e desaparece a magnetização. Muito bem. Vamos agora ao caso do ferromagnetismo. Vamos voltar àquela figura, né? E o que acontece no caso dos materiais ferromagnéticos? Lembrem-se que os elétrons são imãzinhos, mas os materiais ferromagnéticos são bem diferentes dos paramagnéticos. Eu não preciso desse campo externo aplicado. Estes pequenos ímãs, os elétrons, nos materiais ferromagnéticos, eles estão já orientados, naturalmente orientados. Estão orientados de tal forma a gerar uma magnetização do material e não precisa de um campo externo. Existe um mecanismo que só pode ser entendido pela teoria quântica, nem vale a pena tentar explicar, mas existe um mecanismo que faz com que os spins, esses pequenos ímãs, que são os elétrons, se orientem dentro do material, gerando uma distribuição de dipolos magnéticos uniforme dentro do material. É claro que a coisa não é bem assim, é um pouquinho mais complicado do que isso, e quando a gente vai olhar, na realidade, um material ferromagnético, o que se passa é algo que pode ser ilustrado com essa figura. Isso realmente é muito curioso e é muito interessante. Na realidade, não é o material todo que se magnetiza de tal maneira que a magnetização
está sempre na mesma direção. Não! Aqui há a formação do que nós denominamos de domínios. São regiões onde, nessa região, a magnetização está nessa direção, nessa outra região, a magnetização está nessa direção, numa outra região, a magnetização está nessa direção. E vejam aqui o domínio entendido como uma região do espaço, né? Aqui tem um outro domínio, uma outra região, na qual a magnetização está nessa direção. E veja-se que, mesmo nesse caso, cada um deles se orientando quase que aleatoriamente, o fato é que vai existir uma direção privilegiada e a soma de tudo isso vai nos levar a uma magnetização do material como um todo diferente de zero. Ferromagnetos, temos muitos, apresentamos alguns ali, né? Logo no início da aula, né? E também nós podemos gerar esse efeito, né? No caso em que a gente faz passar uma corrente elétrica produzindo um campo magnético e nós temos materiais que se magnetizam muito facilmente. E esses são os eletroímãs. Temos aqui uma experiênciazinha para a gente explicar os eletroímãs. Posso criar um ímã de forma artificial, né? Um ímã através da eletricidade. Isso nós chamamos de eletroímã. Então, sem corrente elétrica não há campo, mas a hora que faço passar uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético, como se fosse um ímã. Nesse caso, eu posso ligar e desligar o ímã. Ao contrário do ímã permanente, que ele constantemente tem esse campo magnético. Então, esse foi um exemplo de como se forma um ímã e dos materiais ferromagnéticos. Então, eu gostei muito, mas muito mesmo, né, dessa figura. Por quê? Aqui temos os pequenos ímãs, os elétrons. Esses ímãs, num material, estão orientados nessa direção, o vizinho orientado nessa direção, o vizinho orientado nessa direção, o vizinho orientado nessa direção, o outro orientado nessa direção, o outro orientado nessa direção. E isso é o que faz a diferença. Os pequenos ímãs, que são os elétrons, eles se comportam ou interagem entre si de tal forma que eles decidem adotar uma direção única. A decisão aqui tem que ser bem explicada, né? Se entende isso via teoria quântica. De qualquer maneira, se forma no espaço regiões, né, ou domínios nos quais a distribuição de dipolo magnético é aproximadamente constante, uma magnetização constante, constituindo um domínio do ferromagnético. Em resumo, os ferromagnéticos já nasceram com essa propriedade de fazer com que os pequenos ímãs dos elétrons estejam todos eles na mesma direção, constituindo, portanto, um sistema no qual a magnetização do material como um todo não é igual a zero. No entanto, se aquecermos esses materiais, mesmo um ferromagneto, a gente vai acabar perdendo essa orientação. Mas à medida que a gente aquece, perde a magnetização, ela se torna igual a zero, mas quando você resfriar, você adquire de novo a magnetização. Então existe uma transição de fase, né, de materiais magnéticos para não magnéticos, à medida que aumentamos a temperatura. E essa ideia persiste, não somente para o caso dos ferromagnéticos, como também para o caso dos materiais paramagnéticos.
A diferença entre eles é que os materiais ferromagnéticos, eles já têm esses imãzinhos orientados na natureza. É muito fácil orientá-los. E os paramagnéticos, eu preciso de um campo magnético externo para orientá-los. Finalmente, nós gostaríamos de abordar aqui, mas esse efeito é um pouco mais difícil de ser explicado. São os materiais diamagnéticos. Quando nós aplicamos um campo magnético a uma substância diamagnética, o que nós vamos encontrar é uma reação dos elétrons pertencentes ao material, de tal forma a evitar que o campo magnético aumente. É como se esse material gerasse um campo magnético para reduzir o efeito do aumento do campo magnético externo. O efeito disso é uma repulsão. Existe uma repulsão, como a gente vai ver aqui nessa pequena experiência, ou nessas experiências que o Cláudio vai apresentar. E é essa repulsão que nós chamamos de diamagnetismo. A rigor, todos os átomos exibem de uma forma ou de outra o diamagnetismo. É uma tendência, uma reação de cada um dos elétrons de tentar reduzir a intensidade do campo magnético externo que é aplicado, gerando, assim, um imãzinho, de tal maneira que esse imãzinho provoca uma força de repulsão. É como se fosse a repulsão entre dois ímãs, mais um ímã recém-formado por conta do efeito do campo magnético externo aplicado ao material. Em resumo, alguns materiais exibem o diamagnetismo de uma maneira bem forte, outros o paramagnetismo, e, finalmente, os materiais ferromagnéticos, ou os ímãs, que exibem o magnetismo de uma forma bastante intensa. Agora, o diamagnetismo, ele sempre existe. Ele pode ser menor do que o ferromagnetismo e que o paramagnetismo. Agora, as aplicações dos materiais diamagnéticos são muitas. Um diamagneto perfeito, né, como a gente diz, é um supercondutor. De forma que um supercondutor é, a rigor, um diamagnético perfeito. Né? Uma das aplicações dessa reação dos átomos a campos magnéticos externos, no sentido de se oporem a esse efeito do campo magnético, né, no átomo como um todo, é o que nós chamamos de levitação. Sim, esses enormes trens, né, eles flutuam no ar por conta do diamagnetismo. Então, vamos ver agora algumas experiências envolvendo o diamagnetismo. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora mostrar um experimento sobre paramagnetismo. Então, para isso, nós vamos usar um pouco de detergente, água e detergente, um canudinho de refresco, um prato, um ímã permanente, um ímã bem forte, de neodímio, e aqui um pouco de oxigênio, vindo de um cilindro de oxigênio puro. Então, inicialmente, vamos colocar água com detergente nesse prato. Então, com cuidado para não formar muita bolha. Ok? Inicialmente, vamos fazer uma bolha de sabão, só que usando o ar vindo da minha boca. Então, eu vou soprar aqui com um canudinho de refresco.
aqui tem uma bolha de sabão, uma meia esfera de bolha de sabão. E vamos ver o que acontece se eu aproximo o campo magnético forte de um ímã de neodímio. Então podemos observar que quase não há interação entre a bolha e o campo magnético do ímã. Bem, agora vamos fazer a mesma coisa, só que usando o oxigênio puro vindo de um cilindro de oxigênio. Isso aqui é um maçarico e nós vamos usar apenas o oxigênio do maçarico. E para mostrar que é oxigênio puro, a gente pode mostrar que o oxigênio melhora muito a combustão. Então vamos fazer brasa numa folha de papel e abrir o oxigênio. A gente pode ver que como o oxigênio ele melhora muito a combustão, a brasa pode se transformar em fogo em questão de segundos. Bom, agora vamos colocar oxigênio puro numa bolha de sabão. Então vamos com cuidado. Então abrimos aqui o oxigênio e vamos fazer uma bolha mais ou menos do mesmo tamanho que eu havia feito anteriormente. Ok? Vamos ver agora o que acontece se eu aproximo um ímã com um campo magnético muito forte perto da bolha. Então a gente pode observar uma fraca interação, uma fraca atração. Desse lado de cá. Então vamos colocar. Bom, agora ela grudou aqui na beirada. Vamos fazer outra bolha, mais no meio do prato. Ok. Vamos ver se a gente consegue mostrar melhor. Então há uma interação bem fraca entre o campo magnético do ímã e a bolha de sabão. Então, a gente pode observar que ele atrai de forma muito fraca, mas atrai a bolha de sabão, que é formada basicamente de oxigênio puro. Então o oxigênio ele é um material chamado paramagnético, ou seja, ela interage de forma que os spins se posicionam paralelamente ao campo. Bom, agora grudou novamente, mas deu para observar que há uma fraca interação entre o oxigênio e o campo magnético intenso do ímã, e esse efeito nós chamamos de paramagnetismo. Bem, agora vamos fazer uma demonstração sobre o diamagnetismo. Então é uma outra maneira com que os materiais se comportam na presença de um campo magnético. Então, para isso nós vamos usar um suportezinho de plástico, um prego como apoio e duas argolas de alumínio. Então vamos afixar essas argolas aqui no plástico, de um lado, agora do outro lado. Pronto. E vamos apoiar
esse sistema sobre um prego, de forma que o centro de gravidade do sistema esteja abaixo desse ponto de apoio, tornando o equilíbrio um equilíbrio estável. O atrito aqui é muito pequeno, portanto, qualquer interação, qualquer força que um dos lados sofrer, ele vai fazer o conjunto se mover. Bom, inicialmente vamos mostrar que a interação entre o campo magnético do ímã permanente e a argola quase não existe. Aqui desse outro lado, mesma coisa. Porém, quando você aproxima o ímã da argola, a gente pode ver que a argola parece ser repelida. Então, aproximando, ele repele, notando que não há contato físico entre a argola e o ímã. Então, como isso ocorre? É através da lei de Lenz. Então, quando você tem uma variação do campo magnético através dessa espira, pela lei de Faraday haverá uma formação de uma corrente elétrica induzida. Então, a variação do campo vai induzir uma corrente. E a lei de Lenz diz que essa corrente induzida vai gerar um outro campo, de forma que esse campo vai repelir o campo magnético do ímã permanente. Então, ao aproximar, haverá uma corrente, de forma que essa corrente cria um campo com polaridade igual à polaridade do ímã. Ou seja, se eu aproximo o polo norte, vai aparecer um polo norte aqui. Aqui, mesma coisa. Se eu aproximar o polo sul, ele também vai gerar um polo sul. Então, não importa qual a polaridade do ímã, sempre na aproximação haverá uma corrente elétrica induzida, de forma que a polaridade vai ser igual à polaridade do indutor, que no caso vai ser o campo do ímã. Então, isso daqui mostra o efeito, porém fraco, do diamagnetismo. Ou seja, na presença de um campo forte, vai aparecer um outro campo no sentido de repelir aquele campo do ímã permanente. Bem, aqui um outro experimento para mostrar um efeito, um exemplo de como ocorre o diamagnetismo. Então, de novo vamos mostrar a lei de Lenz. Então, para isso nós vamos usar uma bobina de 300 espiras e um núcleo de ferro em forma de U e uma argola de alumínio. Então, o alumínio, como nós vimos, ele não é um material ferromagnético, portanto, ele é fraco, ele quase não interage, né, com o campo magnético. Mas o eletroímã, quando a gente faz passar uma corrente elétrica nele, dependendo da quantidade, da intensidade da corrente elétrica, ele vai gerar em torno dele um campo magnético. E aí podemos usar a regra da mão direita, né, na qual os dedos da mão simbolizam o sentido da corrente elétrica e o dedão, o polegar, indica o sentido do campo magnético. Então, se a corrente estiver nesse sentido, o campo magnético seria assim, seria no polo norte aqui. Pelo contrário, se a corrente estiver no sentido contrário, aqui seria polo sul e polo norte a parte de baixo. Bom, então a corrente elétrica vai gerar um campo magnético. E nesse caso, a corrente ela é alternada, ora é num sentido, ora no outro. Ou seja, o campo magnético ora é num sentido, ora no outro, e o campo magnético também, uma hora norte, uma hora sul. Para mostrar que existe esse campo magnético, temos aqui um outro núcleo de ferro. Então, haverá uma forte atração devido à corrente elétrica gerar esse campo magnético alternado. E esse barulho que a gente ouve, a gente consegue visualizar
a alternância desse campo magnético. Quando a gente coloca, então, essa argola sobre essa bobina, a variação do campo magnético vai induzir nessa argola uma corrente. Só que essa corrente que é induzida sempre vai ser no sentido de forma a formar de forma a gerar um campo magnético sempre contrário, com a polaridade contrária ao que induz, que é o campo indutor. Então, se aparece polo norte aqui, vai aparecer um polo norte aqui embaixo também. Se aparece polo sul aqui também. Então, a gente pode mostrar que quando a gente liga, haverá uma repulsão, que é mais ou menos o que acontece com o diamagnetismo, com os materiais diamagnéticos. Na presença de um campo magnético, ele vai induzir uma corrente, né, de forma a que o campo magnético se opõe ao que gera, ao gerador do campo. Agora, se eu puser aqui um outro núcleo de ferro, o campo magnético agora vai ser reforçado por ser um material ferromagnético. Então ele vai concentrar as linhas de campo magnético e aí o campo magnético vai ser muito mais intenso aqui. Então, dessa forma, as forças de repulsão vão ser muito mais intensas. Aqui desse lado, mesma coisa, só que um pouco menos intenso. Então, esse foi um exemplo de como ocorre o diamagnetismo. Quer dizer, através da lei de Lenz, a gente pode fazer uma demonstração de o que ocorre com os materiais diamagnéticos. Na presença de um campo, ele vai gerar um outro campo contrário no sentido de repulsão. Bom, agora vamos mostrar como funciona o magnetismo, ou seja, como é que um ímã funciona. Então nós temos aqui um ímã permanente, polos norte e sul, e o ímã interage muito bem com os materiais chamados ferromagnéticos, que são o ferro, o níquel e o cobalto. Então, por exemplo, essas moedas interagem muito fortemente com o ímã por serem feitos com materiais ferromagnéticos. Ao contrário do alumínio. O alumínio interage muito pouco, os plásticos em geral. Então, os que a gente tem bastante interação com o campo magnético são chamados de ferromagnéticos. Bom, a gente pode, para mostrar como funciona o ímã, criar um ímã por meio do alinhamento dos domínios magnéticos. Então, nós vamos pegar uma agulha de costura e uma linha bem fina de costura também, e nós vamos primeiro imantar a agulha, quer dizer, nós vamos transformar essa agulha num pequeno ímã. Então, o que nós vamos fazer é pegar o ímã, segurar a agulha e esfregar um dos polos do ímã num dos lados da agulha, umas 10 vezes. Depois, nós viramos a agulha e viramos a polaridade do ímã também. E esfregamos do outro lado. Pronto, já deve ter sido imantado a agulha. E para mostrar que ele está imantado, quando aproximamos o ímã, ele atrai um dos lados da agulha. E quando nós viramos o ímã, ele atrai o outro lado da agulha, mostrando que há uma polarização da agulha. Forma-se, então, o que nós chamamos de dipolo. Dois polos magnéticos. Então, isso daqui, ele se transformou numa pequena bússola. Porque a bússola nada mais é do que um ímã permanente, de forma que ela pode acompanhar ou se alinhar com o campo magnético local. No caso, ele está
alinhado com o campo magnético terrestre. Para facilitar a nossa visualização, nós vamos colocar um pedacinho de fita crepe, só para ficar fácil de visualizar o norte e o sul. Bom, o lado norte da agulha em vermelho e o lado sul em branco. Bom, dentro do ímã, o que ocorre? Por que o ímã ela funciona dessa forma? Para isso nós vamos usar uma espira. Então, ao passar a corrente elétrica numa espira, ele vai gerar um campo magnético. Então, para mostrar a geração do campo magnético em torno de uma espira, nós vamos usar um fio em forma de anel e vamos ligar isso aqui numa pilha. Então, quando eu faço passar uma corrente elétrica nessa espira, ele vai gerar um campo magnético. Então a gente pode ver que ele atrai de forma fraca, mas atrai a agulha. Então, o sentido da corrente vai determinar a polaridade também dessa espira. A corrente, nesse sentido, ele está atraindo o norte. Se eu inverter a corrente, nesse caso a gente inverte também a polaridade do ímã criado nessa espira, do campo magnético criado nessa espira. Lógico que se ao invés de uma espira eu tiver várias e várias espiras, no caso vai ser uma bobina, esse efeito vai ser multiplicado, ou seja, você vai ter uma somatória dos campos magnéticos de todas essas espiras. E a gente pode ver que a corrente, sendo agora muito maior, quer dizer, várias voltas, eu teria várias correntes somando-se uma com a outra, e com isso eu teria um campo magnético que seria a somatória de todos os campos criados por cada uma dessas espiras. E agora o efeito ele é muito mais evidente. Se eu inverto aqui a minha bobina, o campo também ele é invertido. Então, como ele está atraindo o vermelho, que é o norte, desse lado aqui deve ser o polo sul, e desse lado o polo norte. Então, se eu inverter aqui, ele vai repelir o lado norte. E desse lado de cá, atrair o polo norte. Então, o que acontece dentro do ímã é mais ou menos o que acontece aqui. Eu tenho dentro do material ferromagnético, dos materiais ferromagnéticos, vários desses pequenos ímãs elementares, que seriam representados por essas pequenas espiras, todas alinhadas aleatoriamente no início. Mas se eu conseguir fazer todas essas espiras se alinharem de forma que todas elas vão gerar uma corrente de forma a formar um campo magnético, todas no mesmo sentido, eu tenho então a formação de um campo magnético mais forte e, nesse caso, a formação de um ímã.